Excel, validação de dados. Olá, nessa aula de Excel nós vamos trabalhar com validação de dados, tá? Evitando que sejam digitados dados errados, especificando determinadas entradas para que você defina, por exemplo, apenas texto, apenas números, qual o valor mínimo e o valor máximo. Para isso, vamos dar uma olhadinha no Excel como é que fica? Muito bem, aqui no Excel nós temos uma planilha de reserva, tá? Onde nós iremos utilizar, por exemplo, num hotel. A ideia de utilizar essa planilha é que nós iremos implementar a validação de dados, evitando que o usuário, a pessoa que for utilizar essa planilha, coloque informações erradas, ou até mesmo tenha algum erro de digitação, ou um utiliza caixa alta, ou usa caixa baixa, tá? Então, para ter certeza que mantenha um padrão e coloque informações corretas, nós iremos utilizar de validação de dados. Então, clicando aqui na célula, nós vamos lá em dados, e meio escondidinho aqui, a gente vai encontrar a validação de dados, tá? Então, tem a ferramenta de dados, vamos lá, validação de dados. A validação de dados pode ocorrer de algumas formas diferentes. Por primeiro, qualquer valor, é o que já está funcionando, eu posso digitar qualquer coisa, ele vai aceitar, tá? Em seguida, eu posso fazer uma validação, por exemplo, que ele só vai aceitar números inteiros. Se eu tentar colocar um número quebrado ou um valor de texto, não vai dar certo, ele vai dar um erro. Decimal, ou seja, ele permite números quebrados, números com vírgula e tudo mais, ele vai permitir sim, mas ainda não vai permitir texto. Uma lista, tá? Que é o que a gente vai utilizar logo, aqui eu posso colocar uma lista de resultados onde o usuário vai ter que selecionar dentro dessa lista quais são os valores corretos, tá? Data, eu posso definir uma data, tá? Desde início, final ou entre alguns valores. Hora vai funcionar da mesma forma, só que com hora. Comprimento do texto, eu vou definir a quantidade máxima de caracteres dentro dessa célula. E aí existe o de fórmula, que é o personalizado, o qual eu vou colocar uma fórmula aqui dentro para permitir, conforme essa fórmula, o resultado. Tá? Esse aqui é bem mais complexo, a gente não vai olhar agora. Tá? Então vamos começar por lista, colocando o nome dos nossos hotéis que a gente pretende utilizar aqui. Então vamos chutar lá, por exemplo, vou usar o hotel texto, sou péssimo para dizer nomes de hotéis. Vamos lá, hotel teclado, ponto e vírgula, tá? Separando entre ponto e vírgula, e o hotel mouse. Clicando em OK aqui, percebam que já apareceu uma setinha, tá? Aqui para que eu selecione quais os resultados que eu quero. Então eu quero o hotel texto, vou colocar aqui, hotel teclado e hotel mouse. Tá? Digamos que eu queira digitar. Vou digitar aqui qualquer outro nome. Se eu der Enter, ele vai me retornar um erro. Tá? Este valor não é correspondente à restrição de validação de dados definidas para essa célula. Posso repetir, ou seja, ele vai me obrigar a selecionar um valor correto, o caso aqui não deu, e o cancelar ele simplesmente vai retornar para a última opção válida que tinha ali dentro daquela célula. Ok? Nós também podemos, dentro dessa validação de dados, fazer um alerta, personalizar o alerta de erro, tá? Então, eu posso, desde trocar o íconezinho que aparece, tá? Então, eu posso colocar aqui hotel inválido, sem acento mesmo, basicamente só para selecionar. Então, selecione um hotel válido. Digitamos errado. Válido. Tá? Então, se eu digitar aqui qualquer coisa que não pertença às opções que eu coloquei, selecione um hotel válido, deseja continuar? Sim ou não? Como eu disse, se sim, ele vai me obrigar a fazer a seleção de algo válido. Se eu colocar em não, ele volta para a opção que deveria estar correta. Ok? Para facilitar toda essa seleção, o que eu vou fazer? Ao invés de eu deixar ali, lá na validação de dados, a lista já digitada aqui, eu vou usar um intervalo já que nós temos aqui em uma outra planilha, tá? Um cadastro pré-pronto, onde nós temos 3 hotéis e cada um desses hotéis ele tem estilos de apartamentos ou quartos diferentes, tá? Porque a gente vai fazer aí uma verificação conforme o hotel que a gente selecionar, ele vai trazer algumas informações referentes a quartos diferentes também.
tá? Então, se eu selecionei o Hotel In, eu quero que traga os quartos do Hotel In. Se eu selecionei o Hotel Ultra, ele vai trazer os quartos do Ultra e assim por diante, ok? Então, vamos lá, voltando na validação, ao invés de eu utilizar aqui a digitação, eu vou, clicando aqui na setinha, eu vou selecionar algumas células com o resultado que eu quero, tá? Com as informações que eu quero. Então, eu selecionei essas 3, que são os nomes dos hotéis, e vou dar um OK aqui. Voltando lá, percebo que ele já traz os nomes, tá? Dos hotéis que eu tenho pré-cadastrados. Isso facilita bastante também, tá? O que eu posso fazer aqui agora? Eu vou replicar para o restante da minha tabela. Opa, só que eu já repliquei com os nomes. Então, eu apaguei, mas eu posso vir aqui e selecionar em toda a minha tabela os hotéis. Ok? Aqui em quarto eu desejo fazer a mesma coisa. Só que eu só vou poder selecionar o quarto depois de eu selecionar qual hotel eu escolhi, tá? Então, para que o quarto funcione, tá? Eu quero que eles tragam os quartos corretos. Para fazer isso, aqui eu vou ensinar um truquezinho bem legal para vocês, tá? Então, aqui, ó, no quarto in, eu vou ter que selecionar os quartos. Percebam que existe aqui um nome A2, que é o nome da primeira célula selecionada. Mas eu quero que esse conjunto de dados tenha um nome específico para mim, ou para a nossa coluna, para a nossa tabela, tá? Então, eu vou dar um nome exatamente igual do hotel que eu tenho, que é o in, certo? Então, percebam, ó, quando eu selecionar as 3 células, agora tem um nome novo, que é o in. Mesma coisa eu vou fazer com os 2 apartamentos aqui. Eu quero que eles tenham um nome chamado de Ultra. E aqui, obviamente, eu vou usar o nome de Ultra Resort. Só que temos um pequeno detalhe. Se eu der espaço aqui e digitar o Resort, ele vai me trazer um erro. Porque, ó, digite uma referência válida para onde você deseja ir ou um nome válido para a seleção. O que ele está reclamando? Eu coloquei um espaço no meio. Eu não posso ter espaços, tá? Então, nome aqui eu vou fazer o quê? Ultra, underline, tá? Aquele risquinho embaixo, resort. Só que com isso, eu vou ter que trocar também o nome do nosso hotel aqui para Ultra Resort, tá? Vai ter aquele underline no meio? Vai, mas vai funcionar muito mais fácil do que se eu tivesse que digitar manualmente. Tranquilo? Então, lá em reservas, percebam que se eu for selecionar, o Ultra Resort já traz agora com underline embaixo também, ok? Então, agora aqui, para implementarmos a validação do quarto, nós queremos que traga o quarto correto para cada hotel. Então, vamos lá em validação de dados novamente. Vou selecionar uma lista e a lista que eu quero utilizar vai ser referente ao hotel que esteja selecionado. Para isso, eu vou ensinar uma formulazinha nova para vocês, tá? Então, clicando em igual, a fórmula aqui vai ser indireto, tá? Vou abrir parênteses, em seguida, vou colocar o nome que eu desejo, na verdade, assim, o nome que ele vai buscar, que está dentro da célula B4, tá? Então, indireto ele vai buscar um nome, que no caso, conforme eu selecionei, ele vai trazer aquele retorno. Lembra que eu dei um nomezinho para aqueles espaços para cada quarto? Então, ele vai trazer conforme a necessidade. Então, eu vou fechar aqui, logo a gente vai ter que retornar, porque tem que fazer uma pequena correção. Clicando em OK, ele está dizendo que está trazendo um erro, sem problema nenhum. Vamos lá, selecionei o Ultra. Selecionando o Ultra, olha lá, ele traz já os valores corretos referente ao Ultra. Por que ele deu aquele erro? Porque eu não tinha selecionado nenhum aqui, tá? Estava em branco. Então, ele vai dar um errinho, opa, não tem nada retornando referente a isso. Mas, ó, selecionando o IN, ele já traz o solteiro, duplo e triplo executivo. E selecionando o Ultra Resort, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Standard casal e Premium casal vista da piscina, ok? Agora, para replicar para outras células, nós temos um pequeno detalhe. Percebam que na validação, quando eu criei, aqui dentro ele automaticamente ancorou aquela linha, tá? Ou melhor, aquela célula. Essa ancoragem ele fixa. Se eu tentar copiar para as outras células abaixo, ele sempre vai buscar
dentro dessa coluna, ou melhor, dentro dessa célula aqui, o que eu não quero que faça. Então, eu vou tirar os cifrões que estão incluídos aqui e vou dar um OK. Vai continuar funcionando, mas agora eu posso replicar para as outras células, tá? Então, vamos lá. Aqui, ó, vou tentar selecionar um quarto, não traz nenhuma função. Por quê? Eu não selecionei o hotel antes. Então, vamos selecionar o hotel Ultra. Agora aparece, tá? E assim por diante. Eu posso fazer as reservas de cada hotel, tá? Conforme os quartos que cada hotel tem. Além disso, eu posso fazer uma validação de data, tá? Então, aqui na data de entrada, eu vou limitar a validação para que ela seja maior do que hoje, tá? Eu não consigo fazer, vou fazer uma reserva de quarto para ontem. Não, isso não existe, tá? Então, a data, eu vou colocar aqui, ao invés de estar entre, eu quero que ela seja maior do que, e aí eu vou usar a fórmula da data de hoje. Então, igual, hoje, abro e fecho parênteses, tá? Por mais que eu não tenha parâmetros, eu preciso abrir e fechar parênteses para dizer para o Excel que isso é uma função. Clicando em OK, aí eu já consigo. Por exemplo, eu vou reservar um hotel para dia 20 de julho, ou melhor, de junho para 2000. Opa, eu não troquei as informações, mas ele já me deu um erro. Opa, não está dentro da validação que acabamos de definir, tá? Então, o que acontece? Eu só consigo colocar datas futuras. Então, vou colocar dia 30 de novembro de 2022. Funcionou, ok? A data posso replicar aqui para as outras células, sem problema nenhum. Só que eu posso apagar, né? Ele só vai copiar a validação. O resultado não precisa. Na data de saída, aí a gente vai implementar uma validação também. Só que ao invés da data de hoje, eu tenho que ser uma data superior da data de entrada. Então vamos lá. Selecionar a data maior do que, tá? Então eu vou só colocar aqui e vou selecionar a célula da data de entrada. Se eu tentar colocar a mesma data de entrada, ele não vai permitir. A não ser que o seu hotel tenha alguma validação referente, ele pode entrar e sair no mesmo dia e não pagar uma diária. Vai depender da forma do funcionamento do hotel. Mas geralmente tem uma entrada e uma saída no dia seguinte, pelo menos, né? Então aqui eu teria que sair, por exemplo, no dia 1 de dezembro de 2022. Aí ele já permite a entrada, ok? Então com isso aqui, você faz a verificação da data de saída, tá? Você precisa ter o valor da data de entrada, senão ele não consegue fazer a verificação. Posso colocar qualquer valor que vai ser superior a nada, tá? Então tomem esse cuidado para que não ocorra esse tipo de erro. E por último, eu vou deixar bem claro, tá? Aqui a questão do CPF, para que você faça a validação se o CPF é verdadeiro ou não, aí existe um grande cálculo que existe, inclusive, programação envolvida ali no meio. Tá? Então, a gente vai fazer uma validação bem simples para evitar problemas ali na hora de digitar. A primeira validação que nós iremos fazer, tá, é referente a colocar apenas valores inteiros. Tá? Então, um número inteiro, o qual ele vai começar em 1, digamos que possa existir um CPF 00000000, chega até no final a 1, tá? E aí, o máximo vai ser a quantidade máxima de números que nós temos dentro de um CPF. Que são 3, 6, 9, 11 valores, né? São 11 dígitos. Então, eu vou digitar 11 noves. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mais 2. Tá? Então, esse será o valor máximo que um CPF pode atingir. Tá? Então, eu posso digitar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e os 2 dígitos verificadores, 10. Ele permitiu. Tá? Se eu tentar colocar algum texto, já vai dar erro. Tá? Fernando, mas não ficou legal isso aqui, eu queria que aparecesse no formato de CPF. Então, para facilitar e ficar inclusive mais bonitinho, o que nós iremos fazer? Aqui, em página inicial, nós vamos determinar um tipo de conteúdo da célula um pouquinho diferente, tá? Um formato diferente. Então, clicando nessas duas, ou melhor, nessa setinha aqui, eu consigo definir, por exemplo, um formato de célula
personalizado, que nós iremos fazer um específico para o CPF. Tá? Então, aqui no tipo, vou apagar o geral, e eu vou dizer o seguinte, que nós teremos 3 números, que são simbolizados pelo 000, e aí eu quero acrescentar um texto, tá? Esse texto é um ponto, só o ponto. Lembre, toda vez que eu preciso colocar um texto dentro de uma fórmula, nesse aspecto, eu preciso colocar entre aspas duplas. Então, eu vou abrir aspas duplas, vou colocar um ponto, ponto, aí vou colocar mais 3 zeros, 2 aspas, ponto, aspas de novo, fecho aspas, 3, e agora, ao invés de eu colocar entre aspas um ponto, eu vou colocar entre aspas a setinha para verificar, que seria o dígito verificador, e os últimos 2 zeros. Colocando um OK aqui, ó, percebam que agora ele segue um padrão de CPF também, tá? Então, ali, dentro do formato de célula, você pode personalizar a forma que vai aparecer, tá? Mesmo eu obrigando que sejam digitados apenas números. Se eu chegar aqui 1, 2, 3, ponto, 4, 5, 6, ponto, 7, 8, 9, traço 10, vai dar erro, tá? Deu erro porque ele só aceita números, tá? Então, você vê muitas vezes em algumas áreas de... alguns sites que você pretende fazer cadastro, ele pede somente números. E depois que você digita, ele já transforma no formato de CPF mais conhecido. Tá? Então, eu digitei só apenas 6 números, ele vai jogar os zeros para a esquerda e vai transformar num formato de CPF. Tranquilo? Com isso, a gente tem aí, por exemplo, uma reserva de quarto, onde você pode fazer as reservas, certificando, por exemplo, que você tem o nome correto do hotel, os apartamentos ou os quartos referentes a esse hotel, uma data válida a partir de amanhã, ou seja, você não vai conseguir fazer uma reserva retrógrada. Então, eu preciso, por exemplo, jogar lá dia 20 de 11 de 2025. Olha, tá bem adiantadinho esse, tá? E aí ele tem que ser uma data acima. Se eu tentar, por exemplo, dia 12 de 11 de 2025, vai dar um erro, não permite. Vai ter que ser 25 de 11 de 2025. Aí ele já permite. Então, aqui, digitando o CPF do nosso cliente, tá? Lembre-se, eu não posso colocar esse tracinho. Tomem cuidado, eu preciso colocar apenas dígitos, números, tá? Percebam que aqui, ó, ele não trouxe a formatação que eu havia feito lá na primeira célula. Nós não copiamos para o restante da tabela. Então, o que nós iremos fazer? Vou aqui na primeira célula, tomar o cuidado de pegar o cursor quando ele ficar preto, arrastar até o final da nossa tabela, tá? Ele ele copiou juntamente com todos os resultados, tá? Então eu vou apagar porque aquele CPF é apenas do primeiro. E agora sim eu vou digitar o CPF correto do nosso cliente referente a essa reserva. Então vai ser um CPF qualquer que eu vou inventar no momento, não digito o tracinho, somente números. Apertando OK, e ele segue já a formatação que havíamos feito na primeira célula. Ok? Muito bem, com isso nós terminamos a validação de dados, o que pode tornar muito mais fácil a segurança das suas planilhas, evitando erros de digitação e tornando tudo mais fácil. Ok? Até mais. Bons estudos!